Boa noite, irmãos. Nós tivemos um problema com a internet, por isso a transmissão está sendo um pouco mais tarde hoje. Mas eu quero convidar você a fechar seus olhos aí, vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de, mesmo com essa situação, conseguirmos transmitir a mensagem, a palavra do nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, te agradecemos por esse dia, pelas nossas vidas. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor dispensou sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Queremos nos apresentar agora diante do Senhor, como, Pai, um sacrifício vivo, agradável e santo, que o Senhor venha nos receber como cheiro suave, Pai, as tuas narinas, que possamos agradar, alegrar o teu coração nessa noite. Queremos dar ao Senhor todo louvor, toda honra, porque o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, e que todo ser que respire louve somente ao Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Pedimos, ó Pai, enche este lugar com o teu Espírito Santo, e que esse Espírito Santo venha agir em cada coração que assiste essa mensagem agora, que possa, ó Deus querido, trabalhar, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, ouvidos sensíveis para a tua palavra, vem iluminá-la em nosso coração, para que possamos ser edificados, e para que possamos realmente dar ao Senhor uma adoração verdadeira, aquela adoração que agrada ao teu coração. Nos conduza, Pai, nessa hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Agradecemos, Jesus, porque deixastes o céu para nos resgatar. E agora o Senhor voltou para Ele, nos ajuda, intercede por nós em todo o tempo. Pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar um pedacinho de um devocional que eu li, que está baseado lá no livro de Romanos 1,17, que diz assim: o justo viverá pela fé. E é um texto tão curto e tão poderoso. O justo viverá pela fé. Mas de onde vem essa fé? Essa fé está lá em Romanos 10,17, que nos ensina: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé é um dom que Deus dá. Ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Por isso que é importante ler a Bíblia, participar dos cultos, ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, essa fé, ela é gerada no seu coração. E aí nós começamos: o justo viverá pela fé. Então, como é que essa fé afeta a nossa vida? Essa fé nos ajuda a vencer o mundo. Porque lá em 1 João 5,4 está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Também lá em Efésios 6,16, nos ensina que a fé, ela ajuda a lutar contra os ataques do diabo. Porque diz assim a palavra do Senhor: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Essa fé ainda transforma a nossa forma de viver. Lá em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa fé também é uma fé que nos possibilita a viver milagres. Faz com que os milagres aconteçam. Lucas 17, versículo 6 diz assim: ele respondeu: se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. E por fim, a fé é como garantia da vida eterna. Em João 3:36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece nele. Queridos, essa fé muda a forma como nós vivemos. Essa fé nos ajuda contra os ataques do diabo. Essa fé nos ajuda a vencer o mundo. Essa fé nos ajuda a experimentar os milagres de Deus. Por isso, diante dos vales, diante das dificuldades, a nossa fé é que nos fará passar por esse vale, nos fará descansar nos braços seguros do nosso Senhor, sabendo que Ele é aquele que nos guarda, aquele que nunca nos deixa, que em todo tempo está conosco e nos fará atravessar por toda e qualquer situação, porque o Senhor
tem planos de nos fazer prosperar, tem planos de nos fazer o bem, porque o nosso Senhor é sempre bom. Amém? Creia nessa palavra, e eu não sei como está o seu coração, mas medite nessa letra dessa canção que nós vamos cantar agora, lembrando desses textos que nós acabamos de compartilhar. Se aproprie da fé e toque ao Senhor com a sua fé e receba os milagres. Mude a sua forma de viver em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Confie, em teus braços é o meu descanso. 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 Fortalece essa fé, ó Deus, para nos fazer descansar em teus braços. Nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do Senhor. Em teus braços Receba o é consolo, o meu refrigério. descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Alcança, Senhor, agora cada coração que precisa, Senhor, do Teu consolo, do Teu refrigério, do Teu toque de cura, do toque, ó Pai, da fé. Vem agora de encontro, Pai. Abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra e que essa palavra possa gerar fé em nossos corações, para que possamos vencer o mundo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. O capítulo é o 3, o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que temos de estar adentrando cada lar dos irmãos da nossa igreja, dos amigos que têm permitido, que têm se conectado conosco para anunciar a palavra de Deus, para meditarmos, dedicarmos esse tempo para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender tudo aquilo que será ministrado, ensinado nesse momento, nós possamos aplicar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, Pai, porque só assim nós vamos cumprir a Tua vontade, aprendendo através da Tua palavra, Pai. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. É interessante que no domingo a pastora trouxe uma mensagem muito especial de Deus, né, para as nossas vidas, a respeito de santidade. E ainda caminhando nesse propósito de entendermos a respeito dessa realidade que precisa se manifestar na nossa vida, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos buscar. E a partir desse princípio, através desse versículo que nós lemos, nós podemos ver que essa santidade, ela vai nos proporcionar algo. E é exatamente isso que Josué está ordenando ao povo. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, se nós queremos viver as maravilhas de Deus sobre a nossa vida, o sobrenatural de Deus se manifestando sobre a nossa vida, nós precisamos desse imperativo, né? Santifiquem-se. Josué, ele ordena ao povo. E se nós olharmos esse capítulo, nós vamos ver aqui um pouco antes, o verso 1 ao 4, do mesmo capítulo de Josué 3, há uma informação muito importante ali. Vamos ler juntos. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas
mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. É interessante que nesse momento aqui é dada uma outra ordem, a qual o povo precisava estar atento. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela iria passar. E a partir do momento que ela estivesse à frente do povo, o povo precisava marchar, precisava caminhar na direção em que ela estava dando. Então, isso nos traz um entendimento a respeito das nossas vidas, a respeito de cumprirmos a vontade de Deus, e que Ele esteja à frente dos nossos planos, que Ele esteja à frente dos nossos sonhos, que Ele esteja à frente nos direcionando. Nós acabamos de ler aqui, o texto é enfático em dizer que a arca precisava estar à frente, e aqui foi determinada uma distância de 900 metros, justamente para que aquele povo não se perdesse. Isso é uma realidade até hoje. Isso é uma realidade que nós precisamos aplicar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus, Ele vai adiante de nós, nas batalhas, nas dificuldades, nas circunstâncias que muitas vezes se apresentam diante de nós. Nós precisamos ter esse entendimento que Deus está à frente da nossa vida, em todas as áreas. A partir daí, nós podemos desfrutar de uma direção segura daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí não há dúvida, não há margem para erro, porque nós precisamos apenas seguir a vontade de Deus, seguir o propósito de Deus. O verso 5 que nós lemos, eu coloquei como texto principal, né? Jesus ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então aqui nós conseguimos compreender que a santidade, ela não é uma opção para as nossas vidas. É uma condição para vivermos essas maravilhas que estão disponíveis para nós em Deus, em Cristo Jesus. E pensando a respeito de santidade, como vivermos essa santificação, eu separei um texto, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim, que o próprio Deus de paz, olha só, que o próprio Deus de paz os santifiquem inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o texto fala a respeito de que o próprio Deus, agindo sobre a nossa vida, nas três partes, né, podemos dizer assim, né, na tricotomia humana, né, corpo, alma e espírito. Então, essa santificação que vem de Deus para as nossas vidas, vai alcançar todo o nosso ser. Santifique-se, que o próprio Deus, né, santifique-se inteiramente, espírito, alma e corpo.
E aí nós vamos meditar um pouco a respeito disso. Espírito. Em João, no capítulo 3, verso 3, Jesus dizendo, respondendo, né? O texto diz assim, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Então, o Espírito, ele é novo, recriado em Deus. Por isso que nós nascemos de novo, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então isso é um milagre, é uma ação de Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Então nosso espírito é recriado, nós nascemos de novo. Em outro texto, Jesus vai dizer, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, o Espírito, ele é recriado por Deus, através de Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E a partir daí somos direcionados por Ele. A alma, a sede das nossas emoções, os nossos sentimentos, eu separei aqui o Salmo 42, 11. É um texto, inclusive, que eu preguei ele recentemente. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? É a pergunta que o salmista faz, né? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quando nós pensamos a respeito dessa santidade, espírito, alma e corpo, começamos muito bem, né? Porque essa santificação do Espírito, ela é o milagre de Deus sobre a nossa vida. Mas agora começa aquilo que nós precisamos colocar em ordem dentro de nós. É interessante isso, né? A partir desse novo nascimento em Cristo Jesus, que acontece no Espírito, as outras duas partes, sempre trazendo esse entendimento, né, que nós temos a respeito de que o homem é espírito, alma e corpo. Então agora o Espírito, recriado o Espírito, que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele vai controlar o nosso ser, colocando em ordem, a começar pela nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas decisões, elas agora são direcionadas pelo Espírito. Porque nós não somos mais carnais, mas agora espirituais. Essa mensagem, ela é um pensar, né, de uma profundidade muito grande, que nós precisamos, né, caminhar nela, ter esse entendimento, mas eu creio que você vai conseguir compreender. Então o salmista aqui, a respeito da alma, ele está falando, olha, por que está triste? Por que essa tristeza invadiu? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A partir do momento que nós entendemos isso, que nós temos um Senhor e Salvador sobre a nossa vida, a partir do momento que nós permitimos que esse Espírito controle a nossa vida, Ele vai colocar em ordem, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí quando vir essa tristeza, devido às circunstâncias, devido aos acontecimentos, quando vir essa perturbação, que muitas vezes nos aflige, né?
que muitas vezes nos tira o sono, que muitas vezes nos tira a paciência, que muitas vezes nos deixa nervosos, aflitos, raivosos. Ei, você precisa ter a mesma atitude que o salmista descreve aqui, ó. Ponha a sua esperança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. É fácil? Não é. É difícil. Hoje eu li algumas pessoas postaram, né, a respeito de escolher o difícil, né? Que as coisas são difíceis. É interessante. Quem viu no Facebook hoje sabe o que eu estou falando. Mas quem não viu, né, deixa eu ajudar, senão fica a coisa solta, né? É que, se eu me lembro bem, uma das frases diz assim: o casamento é difícil, mas o divórcio também é difícil. Então escolha o seu difícil. E aí vai elencando outras situações. Então, esse direcionar de Deus, esse permitir, esse pôr a sua esperança em Deus, é difícil. Mas nós precisamos escolher. E precisamos, partindo desse princípio, né, santifiquem-se, para que as maravilhas aconteçam na sua vida, na sua casa, na sua família. Precisa que a coisa comece a ser ordenada, controlada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus que habita em nós. A palavra de Deus diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Então toda uma construção está sendo feita em nós, para que possamos atingir essa maturidade, esse conhecimento de Deus, que vai guiar a nossa vida, vai fazer com que nós possamos alcançar, viver esse sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E aí, Gálatas 5, do verso 24 a 25, diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: se vivemos pelo Espírito, e precisamos viver pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então agora, essa realidade sobre a nossa vida, é que o Espírito controla a alma e o corpo. Aleluia, glória a Deus. Então, quando pensamos a respeito de santidade, é um conjunto completo, que está disponível. Hoje eu estava pensando a respeito disso, e as habilidades que Deus traz sobre as nossas vidas, né? Essa ação é algo que nós precisamos entender e conhecer a Deus, né? Por isso que nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento de Deus, para justamente nós conseguirmos alcançar essas habilitações de Deus para as nossas vidas, que estão disponíveis, mas que muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não conseguimos utilizar essas habilidades que o Espírito Santo vai trazendo para as nossas vidas, para justamente conseguir se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, conseguir direcionar a nossa família, a nossa casa de uma forma diferente, lidar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge de uma forma diferente, através do Espírito Santo de Deus. Quando Josué
Está ali, o contexto aqui é o povo atravessando, né, o Jordão para acessarem, né, a terra prometida. Então, essas habilidades, essa habilitação de Deus sobre a nossa vida é justamente para nós acessarmos a terra que mana leite e mel, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja onde eu for, controlado pelo Espírito Santo de Deus, santo e santificado em Deus, corpo, alma e espírito. E aí, quando a maravilha acontece, porque a promessa de Deus sempre se cumpre, então, quando Josué ordena ao povo, santifique-se, porque amanhã vocês verão as maravilhas do Senhor, é que exatamente eles vão passar o Jordão a seco e vão chegar do outro lado. Uma ação extraordinária de Deus sobre a vida do seu povo. E ao chegar do outro lado, está lá registrado em Josué 4, 1 a 3, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Então, o que está acontecendo aqui? O milagre aconteceu. E aí, quando os sacerdotes, a arca, fizeram com que o Jordão se abrisse, e aí o povo passou. E ao chegar do outro lado, Josué ordena que se retirasse dali 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E no verso 6 a 7, ele vai explicar o porquê, o que fazer com essas pedras. Josué, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Olha a preocupação de Deus a respeito do nosso legado, a respeito do nosso ensino, a respeito do nosso exemplo para as gerações futuras, os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta. Então há uma preocupação de Deus, que a fé que nós temos em Deus seja transmitida de geração a geração. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque essa fé foi transmitida de geração em geração. É interessante que nessa semana, como eu disse no domingo, né? Muitas coisas estão acontecendo. A fé tem sido colocada em xeque, né? A palavra de Deus colocada de forma que necessita de atualização. Isso é uma heresia. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis e que muitos serão enganados, como a palavra diz.
Querido, tudo que está neste livro, na palavra de Deus, vai se cumprir. E lá está dizendo que muitos serão enganados. Falsos profetas já estão aí, trabalhando, né? Agindo. E muitos vão trilhar esse caminho de perdição. Mas aqueles que permanecerem, aleluia, serão salvos. Não, nós estamos vivendo um tempo onde é urgente estudarmos, nos aprofundarmos, lançarmos alicerces, não somente na nossa fé, mas nas gerações, os nossos filhos. E aqui é o exemplo disso. Quando o povo passa e em todas essas maravilhas de Deus, em todos esses sinais, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver esses memoriais sendo levantados. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, pedra de ajuda. Então esses momentos, eles são registrados, se tornam memoriais, para que justamente as outras gerações, os nossos filhos, também permaneçam firmes no propósito que Deus tem, na palavra de Deus, não sendo enganados, não sendo levados, né, por vento de doutrina, mas alicerçados e enraizados em Cristo e na palavra dele. Querido, que Deus continue falando ao nosso coração, né? Que Deus continue nos ensinando, que você continue buscando esse conhecimento através da palavra de Deus, que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, que nós possamos buscar a santidade, espírito, alma e corpo, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada de renovo, que amanhã possamos ter um dia maravilhoso. Amanhã estarei aqui com os jovens, é um convite muito especial para os nossos jovens. Os adolescentes vai ser online, né? Os adolescentes vão ser online. Em seguida, já vem a EBD, né, dos nossos adolescentes, mas os jovens estarão comigo aqui presencial. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Estamos na semana de oração, tem sido uma bênção os irmãos se reunirem aqui para orarmos, para buscarmos a Deus. Então, amanhã nós encerramos a semana de oração e eu conto com a presença de você que é jovem. Estaremos juntos aqui e aí no domingo o nosso culto de celebração. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.